Prezados amigos, prezados irmãos, mais uma vez a nossa gratidão pelo convite, agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, a todos os colaboradores e frequentadores desta casa, presentes aqui fisicamente e aqueles que se encontram no plano espiritual, incitando-nos, intuindo-nos para que o trabalho possa trazer a substância que cada um de nós necessitamos. Agradecer também a minha família hoje, que ficou toda em casa nesse temporal e abdicou da minha presença para que nós pudéssemos aqui partilhar de uma família mais alargada, que é a humanidade. Como seria bom se as famílias compreendessem a missão que cada um tem no seu núcleo familiar. O pai, a compreensão da educação do filho, ajudar a esposa e vice-versa, a esposa ajudar o marido e em harmonia psicológica e emocional ajudar aos filhos a prepará-los para esse mundo que de dia para dia tem sido assim um mundo de muitas exigências, nomeadamente nas linhas do amor e do exemplo. O tema para a noite que eu gostaria de abordar num prazo muito curto, porque vocês estão de máscaras e realmente quando eu assisto palestra de máscara, eu acho que mais de meia hora é abuso. Então a gente tem que viver a realidade da vida e ser o mais incisivo possível. O tema é perturbações espirituais. Muitas das pessoas que procuram a medicina clássica não têm noção do que é uma perturbação espiritual. Porque nós estamos ainda muito no registro de que toda doença tem uma causa física. E não vamos pesquisar as causas das perturbações mentais no plano do espírito. Quando você chega na casa espírita, você já passou por um leque de análise de diagnósticos, não é? A pessoa quando tem um problema de tristeza, ou que não se sente bem, ausência de vontade de viver, por que hoje o dia está tão cinzento, apesar de estar um dia bonito lá fora, vai no médico, o médico vê que tem algum problema, manda fazer uma análise, analisa todos os pormenores daqueles que são as nossas medidas, não é? Desde a glicose, serotonina, um monte de coisa, e vê que a pessoa realmente não tem nada. Mas como a pessoa vai por uma ansiedade, um ataque cardíaco, aquilo que leva ela a ter um descompasso, de uma hora para outra, sente, parece que vai morrer, ou que algo de mal vai acontecer, e tem medo de trabalhar, tem medo de entrar num autocarro, tem medo de conduzir, cria ali uma panóplia de medos que começa a ganhar uma substância e procura também a medicina na área da psiquiatria para poder esclarecer por que a pessoa sente aquilo. E o médico, não, mais vale você fazer um processo de taquicardia do coração, uma análise bem detalhada aqui do coração, um diagnóstico bem feito. Então procura um cardiologista e o cardiologista vai lá, faz uma análise minuciosa do coração, vê as veias, as artérias, os batimentos e vê que aquilo está imperfeito e diz para o indivíduo, olha, você pode ir para casa que você não tem nada. Pelo menos a nível cardíaco está perfeito. A pessoa sai, vai para casa, começa a sentir uma certa agonia, uma falta de ar, e vê que não é do coração, não é da cabeça, que não está bem, e procura novamente o médico nas urgências, e o médico, olha, você já fez uma análise, né? Então vamos ver se isso é um problema, falta de ar, pode ser um problema do pulmão, vou te encaminhar para um pneumologista, e a pessoa vai lá no pneumologista, faz exames, vê as traqueias, vê tudo direitinho, vê os foles da vida, o fluxo e refluxo do pulmão e diz que não tem problema de pulmão e alerta. Afinal, amigo, o senhor não tem nada. Pronto, mais uma vez, na ânsia de buscar a causa daquela sintomatologia, a medicina não responde. E ele resolve, né, por uma questão final, dá um alívio e pensa assim, não, eu devo ter problema é na cabeça. E se é na cabeça, eu tenho que procurar um neurologista. E vai no neurologista. Porque realmente a minha cabeça não está bem, eu pareço que durmo e acordo pesado, não consigo conjecturar as minhas obrigações, os meus deveres, ando mal. Aí o nosso neurologista vai fazer um TAC,
Vamos ver as minúcias no seu cérebro, em todos os compartimentos do frontal, do occipital, do lobo parietal direito, esquerdo, das amígdalas. Vamos analisar isso, a glândula pineal, a épifise, a diáfise, essa estrutura bela que é o nosso cérebro e rica de conteúdo. E aí aquele scanner bem sintetizado passa e dentro das escalas gráficas do resultado o médico vai dizer, na sua cabeça não tem nada. Você está muito bem. Então a pessoa já desesperada foi no neurologista, foi no pneumologista, foi no cardiologista, foi na medicina clínica geral e não tem nada. Mas ele pensa, não, eu devo ter alguma coisa. Procura um psiquiatra. Chega no psiquiatra, todo mundo que não tem nada vai para o psiquiatra. Porque os médicos não conseguiram encontrar, o psiquiatra vai analisar o quadro com alguma profundidade e vai ver se as glândulas de secreção interna estão ajustadas, se inibe ou se excita o processo hormonal e se a pessoa consegue reajustar o seu comportamento e ter menos ansiedade, ou menos taquicardia, ou menos nebulosidade no campo mental. Só que o psiquiatra faz um rol de questões, analisa e diz assim, olha, afinal, o seu problema não é psiquiátrico. Procura talvez um psicólogo, às vezes o falar dos problemas, das suas coisas, pode ser que você desanuvie essa carga mental, essa carga emocional, que pode ser um processo de somatização. Ou seja, o que você pensa e sente tem uma componente de resposta imediata no seu comportamento. O aliviar essa tensão mental, o falar dos seus problemas pode diluir. Vai no psicólogo, marca uma sessão, fala dos problemas, conta da infância, da adultez, da puberdade, das asneiras que fez, das qualidades e dos defeitos, porque é o único lugar que a gente tem coragem de falar tudo. E ao falar disso tudo, o psicólogo, olha, afinal, também não consigo diagnosticar, você não tem nada. Você tem que viver a vida, aproveitar, a vida é bela. Né? Tem 4 estações no ano, ora é sol, ora chuva, ora um pouco mais assim nostálgica pelo outono e o inverno, para poder fazer uma limpeza na psicosfera terrestre. Então, olha, se você dentro da linha médica, psiquiátrica e psicológica não tem problema, nós somos abertos a uma terapia alternativa. Por que não procurar um centro espírita, ou um tratamento bioenergético, ou um tratamento quântico dentro da linha do psiquântico? Você pode ter aí problemas a nível do invisível. Pronto, a pessoa então quando chega na casa espírita já passou por tudo isso. Geralmente, quando não é por curiosidade ou por vontade de aprender. Chega na casa espírita, a pessoa começa a ser esclarecida, entrevistada também, fazendo o mesmo processo de análise, e a pessoa diz assim, olha, tudo que não presta está comigo, então eu não consigo nem eu me explicar. Aí nós vamos entrar naquela pessoa que entra pela porta adentro e que não traz só essa vertente física que aparenta. Nós vamos investigar uma terapia muito mais profunda, porque cada um de nós que aqui está hoje somos doentes da alma, em processo de tratamento das nossas enfermidades milenares. Inclusive quem fala, porque a Terra, como é conotada como um planeta de provas e expiações, as almas que, atraídas pela ação magnética do planeta, que estão aqui, estão comprometidas consigo mesma, com as leis da própria consciência, e nas relações interpessoais, nos contextos sociais, nas sociedades que vamos vivendo, nós vamos ter a excelente oportunidade de trabalhar essas nossas patologias, essas chagas da alma. Aí vai vir, nesse indivíduo de hoje, o resultado de múltiplas personalidades compactadas num homem só. Então, quando eu olho para o Júlio, não é só o Júlio que está ali. O Júlio está em Júlio, eu estou em Francisco, o Zé Manel está em Zé Manel, mas nós somos seres milenares que ora na vida, que durante a vida, ora no corpo, ora fora do corpo, nós andamos a experimentar. No campo das sensações experimentais, para evoluir a nossa consciência primária, depois no campo das sensações morais, ou seja, o conflito iminente, por que nós não estamos bem com pessoas que nos querem bem? Por que dentro de certos lugares nós estamos tão mal quando poderíamos estar em harmonia? E aí a gente começa a estudar que os processos
exógenos, ou seja, que estão externos a nós, é que nos afetam. Aí a casa espírita te mostra assim, meu amigo, o universo é sua herança, afirma Jesus e Joana de Ângeles, porque eu acho que eles nunca iam mentir, porque são companheiros desde a época do cristianismo. Mas tudo que está a acontecer consigo, com sua família, com a sociedade, ou com a humanidade que você está inserida, é a herança de cada um. Então ninguém tropeça numa pedra e ganha uma doença, ganha uma perturbação, ganha um diagnóstico pesado por acaso. A doença que está direcionada para mim, se eu não engrossar, como dizia o Jerônimo, né? Às vezes a gente tem que engrossar o fio que nos liga ao corpo. Porque uma vez ele foi procurar o Chico e chegou no Chico, Chico, eu estou para desencarnar. E o Chico, mas por que, Gerando? Olha, o meu fio de prata está para romper e eu vou desligar do corpo físico. Aí o Chico, tem calma, porque tem fio de prata, tem fio de nalho, tem fio de ouro, tem fio de aço. E o fio às vezes engrossa, Jerônimo. O que nós não podemos perder é a vontade de trabalhar no bem, de servir sem perguntar até quando, de executar com nobreza e caráter a nossa função, quer na casa espírita, quer no lar, quer nas atividades profissionais que nós estamos inseridos. E aí a gente engrossa e a vida prolonga-se, porque o Deus de amor e justiça não nos vai condenar a um fracasso, a um insucesso, reduzido a uma simples reencarnação. Então, nesse processo de diagnóstico, nós vamos vendo que se chegou a hora de nós assumirmos que somos herdeiros de nós mesmos, essa herança precisa ser trabalhada. Então não precisa jamais ir no cartomante, não precisa fazer terapia de vida passada. Basta você olhar a sua atitude atual, é o reflexo do que você já foi. Nem precisa gastar dinheiro com isso. A maneira como nós falamos, a maneira como somos educados ou não, se a pessoa tem aqueles 5 minutos, né? Porque tem pessoas que dentro de casa é um tirano. Destrói, fala, mas lá fora parece aquela lã, aquela penugem que flutua, trata todo mundo com carinho e amor. Olha a contradição aqui. E tem pessoas que dentro de casa são verdadeiros pais, amorosos, mas quando chega na empresa solta o dragão e lá vem aquele homem ditador, obrigando as pessoas a trabalharem, a exigirem delas situações que são inconcebíveis. Então a nossa personalidade tem várias subpersonalidades agregadas atualmente na nossa. Se eu perguntar aqui para a senhora, quantos anos a senhora tem? Desculpa a descrição. 72. Eu também não tenho problema de falar o meu, 45. Mas nós temos 45 dessa existência. Quando nós terminarmos o processo existencial, que o corpo horizontalizar e a nosso espírito verticalizar, o nosso corpo espiritual, aí sim nós vamos olhar no retrovisor das existências até onde é possível realizar e nós vamos ver o porquê dos acontecimentos agora. E a beleza da vida é nós não sabermos o porquê do que passamos, mas enfrentar com coragem, porque se hoje nós estamos unidos aqui de alguma forma, ou pelos laços consanguíneos, ou pelos laços da empatia, porque tem pessoas na nossa vida que não são nossos irmãos consanguíneos, mas são verdadeiros amigos, que superam os nossos irmãos há muito. Então esses laços de empatia e antipatia que nós vamos criando nas relações vai nos propondo uma excelente oportunidade de ter um pouco mais de saúde mental. Porque a saúde e a doença são duas polaridades que andam de mão dadas. Porque se a Maria José vai no hospital do IPO para tratar pessoas com cancro em fase terminal, para ela é natural. Não tem nenhum problema, mas para mim, que não tem essa especialidade, não tem esse manejo, não tenho facilidade. Então, para mim, é algo surreal. E o Emmanuel é muito claro no livro Fonte Viva. Cada um ajuda como podes, cada um cumpre o teu dever como deves, mas feliz daquele, né, que, imiscuído num corpo de carne, resolve trabalhar o pior de todos os inimigos. Aí você vai ver quem que é o nosso maior inimigo. Nós mesmos.
E aí Joana de Anjos contempla no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Somos nós que temos que ser os vencedores. E a maior de todas as vitórias é quando nós dominamos as nossas próprias impulsos, os nossos próprios instintos básicos, porque vai burilando nessas relações que geram perturbações no início, mas depois vai trazendo com o tempo algum grau de maturidade. Há um estudo agora que saiu na Nova Jersey interessante. Fizeram um estudo longitudinal de 50 anos para perceber por que casais que vivem longo tempo, no final da vida parecem-se muito na semelhança comportamental, ou seja, até riem da mesma maneira, têm as mesmas piadas, não perdem a personalidade, mas emparelham. Porque começa a ver que entre mortos e feridos, conflitos familiares, só sobrou os dois para cuidar um do outro. E é engraçado, a vida é assim mesmo, a gente nasce, o único ser que ao nascer precisa de cuidado muito tempo é o homem. Nós somos seres ainda tão frágeis que ao nascer a gente precisa de um cuidado intensivo. E as mães aqui nesse capítulo são brilhantes, porque co-criadoras com Deus geraram vida, ao gerar vida são muito responsáveis e por natureza instintivas, defendem, não é? Protegem, salvo aquelas mães que têm perturbações mentais, patológicas, que abandonam os seus filhos, o que não é uma exceção, de vez em quando a gente vê. Mas pesa embora essa necessidade de nós criarmos essa vinculação, o segredo para evitar que as patologias da personalidade ou as doenças mentais criem grande dimensão na humanidade começa na família. E meu trabalho hoje consiste nisso. Famílias estruturadas, que ao gerarem os seus filhos, eles não encontram na figura paterna nem na figura materna algo que seja diferente do normal, eles vão absorvendo isso, como absorve o contrário. Se houver discussões, agressões, violência verbal, física, psicológica, essas crianças vão gerada nesse ambiente, elas vão o quê? Magnetizada por essas, chamo fluido deletério. Então ela já vai nascer com algumas perturbaçõezinhas na sua formação. Como ela é eminentemente instintiva ou eminentemente emocional, porque das vísceras gerado ela nasce em primeiro é instinto. Depois é que na fase desenvolvimental que vai formando a cognição. Essas crianças, se tiverem substância e um alinhamento dos pais, excelente, ela vai crescer segura. O mundo não vai lhe meter medo. E as descobertas e as questões que ela vai tendo resposta imediata daquilo que são as suas figuras paternas. É o que esses jovens de hoje têm feito. Crianças me procuram muito, mães com crianças, 13 anos, com ideação suicida. Aí eu vou entrevistar um menino para ver o que passa, dentro de uma linguagem mais psicológica, e observo que a criança fala de física quântica, fala da partícula de Higgs, fala da teoria de Heisenberg, fala do psiquântico, fala do modelo organizador biológico, ou seja, a estrutura, não digo espiritual, a estrutura energética do ser humano, que nós não somos meros mortais, e os pais, muito vinculados com as ocupações efêmeras do dia a dia, não dão resposta aos filhos. Aí a escola torna-se fastidiosa, aí vem os problemas mentais na infância. E aí nós temos que intervir. Aqui a casa espírita é uma bênção, porque promove o atendimento a essa criança, dá-lhe a substância espiritual e nós vamos alimentando-a, para que ela encontre o quê? Um equilíbrio, as respostas que aquele espírito já com sede de sabedoria não encontra. E toda mãe que procurava o Chico Xavier para poder ajudar uma criança, ele dizia: dê aos seus filhos aquilo que eles necessitam e não deem coisas. Então o Chico já via isso com uma clareza enorme. O dar é atenção, tentar falar na altura da criança para que eles estejam no olhar do pai ou da mãe ou dos avós.
e fazer com que essas crianças não entrem nesse mundo tão poluído, tão desestruturado. Vindo da família essa estrutura, nós vamos formar um cidadão de bem, independente do grau ou da religião que ele abraça. E essa formação vai chegar de que forma? De maneira em que ele, tendo respostas, não se sente frustrado e aí não precisa andar nessa classe médica e fazer esse roteiro que nós fizemos aqui. O meu trabalho é num lar aqui em Massarelos, que chama Obra Social Nossa Senhora da Boa Viagem. E eu trabalho lá com a minha esposa. Nós visitamos os lá, as pessoas, e temos aqueles doentes que fazem hemodiálise, ou seja, vão todos os dias e vêm para o hospital. Então nós, para visitar, tem que pôr a touca, a máscara, o fato macaco e uma bota. Então eu entro lá parecendo um robô astronauta. E essa senhora, eu não vou falar o nome porque estamos a gravar, toda vez que eu vou lá ela escuta muito mal, mas o que é certo é que ela percebe tudo que se passa com ela. E ela está lá acamada, com as perninhas dobradas, as mãos já estão ficando atrofiadas, mas a mente está limpa. E com ela não precisa fazer nenhum programa de estimulação, que ela precisa de amor e de diálogo. Nas conversas que eu tenho com ela, eu tenho que gritar, porque ela não escuta, Júlio. Então eu dizia assim, ela, quem é você? Eu, sou o Francisco. Ela, eu não escuto. Fala aqui ao meu ouvido. Olha, quando eu chegar perto daquele ouvido, 93 anos tem a senhora, eu, Francisco! Ah, francesa! Não, Francisco! Ah, Francisco! Ah, então tu és homem! Pois sou, então! Muito bem, dá uma voltinha aí para eu ver. Aí eu afastei da cama, até fiz o vira para ela. Vira. E aí, o que a senhora achou? Ela, não é homem nada, tô vendo as mamocas. Então o que ela quis dizer? Que eu tô meio gordinho, né? E o macaquinho fazia assim. Porque ela achava que eu era uma tal de Patrícia. Mas uma vez esclarecida, nunca mais ela me confundiu. Toda vez que nós chegamos lá para visitá-la, fazer o trabalho, aí no meu silêncio anônimo, você acha que eu vou falar com a senhora dessa? Perder tempo com coisa que não tem sentido? Põe a mãozinha na testa, um pequeno passezinho. Está se sentindo melhor? Aí eu vou lá na outra perninha. Como é que está ela? O que lhe falta? Ela, dá cá um beijinho. Aí eu vou de máscara e dou um beijinho de máscara. Relações que nós não percebemos. Uma senhora dessa não era para estar revoltada, porque não tem visita nenhuma da família, integrada a uma cama e isolada. Ninguém pode vê-la, a não ser nós que trabalhamos no lar, ou os enfermeiros. É doloroso, meus amigos, mas pergunta se ela está triste. Em momento nenhum eu vejo ela triste, porque ela bebeu em fontes salutares. As perturbações e as pessoas que ela ajudou, ela conquistou amigos no invisível. Ela não tem medo de estar só. Ela não tem medo da morte, independente de ser uma senhora católica, porque ela vê que toda a sua tarefa foi no bem. Ela não tem medo de um dia acordar e não estar mais ali naquele corpo, porque ela sabe agradecer. Cada dia que ela passa, o alimento que ela tem, a água que ela pode beber, porque a água tem que dar de molhada no algodão, porque ela não pode beber água porque os rins não funcionam. Se nós olhássemos pela visão mais da eutanásia da vida, a gente dizia, uma senhora dessa mais valia desligar a máquina, como diria o outro. Mas o espírito é assim. Às vezes, por 1 milímetro que falta, a gente liberta de milênios de enclausuramento da nossa própria consciência. Então, perturbação mental e as causas da perturbação mental, segundo a visão espírita, consiste na nossa própria herança de nós mesmos. Resultado nessa existência, uma grande oportunidade de envidar novos esforços e de forma gradativa nós ir ultrapassando, porque cada conflito, cada dificuldade, cada dor, cada perda gera um amadurecimento em nós, porque a dor tem uma função, e nós concluímos dizer que perturbação espiritual é nós não percebermos a nossa fraqueza. Todo mundo que está aqui é forte para estar aqui até hoje, mas perceber a nossa vulnerabilidade física.
O que hoje está aqui estruturado, cheio de força, amanhã está numa cama e nós temos que levar uma sopinha à boca e descer do pedestal do orgulho. Porque o que nos assola, a pandemia que nos causa grande tristeza não é o vírus, o Covid-19. O que nos causa preocupação é a pandemia obsessiva. É aonde está a nossa mente e o nosso coração que Jesus recomendou. É isso que nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes o vírus até já nos visitou, o Covid, mas diz assim, não gostei muito do Francisco, vou para casa do Júlio. E lá vai embora o vírus, porque o vírus só vai instalar onde é que ele tiver guarida. Lei da sintonia. O nosso pensamento, se você estiver lá no Trás-os-Montes e eu estiver no Algarve e nós estiver ouvindo a Antena 2, música clássica, nós vamos estar na mesma vibração, mas em pontos diferentes. Se nós queremos sair da nossa própria doença, deixamos de tratar de quem é ignorante, porque o ignorante não sabe que está errando. Agora nós que temos o conhecimento espiritual, a perturbação mental deixa de ser um rótulo e passa a ser um trabalho. E o trabalho consiste em nós olharmos para dentro de nós, fazer uma reflexão profunda, sairmos do farisaísmo, não é isso? Sair do farisaísmo que nós vem trazendo há milênios, principalmente nós que trabalhamos na casa espírita, porque os dirigentes da casa espírita hoje, por mais que nós não queiramos o rótulo, nós somos os sacerdotes de ontem, reajustando com as leis divinas e com as pessoas que convivemos. Então é um processo psicológico de amadurecimento emocional, espiritual e, se quiçá, nas linhas do amor, a gente sair dessa zona de pobreza que a nossa própria ignorância conduziu-nos. Então, para o Espiritismo, as perturbações, as causas da perturbação mental está no cerne do indivíduo, no espírito. E é aqui que se trata das coisas do espírito. O corpo, a mente, as emoções é o efeito dessas perturbações. Então nós temos que acalmar quem está à aflição. O objetivo da Casa Espírita é potencializar, como dizia Leon Denis, num livro maravilhoso, o problema do ser, do destino e da dor. Ele dedica um capítulo chamado As Potências da Alma. E todo espírita tem que ler esse livro, porque é lá que ele mostra, é aqui que está a alavanca da vontade. É por essa expressão, observando Jesus, que não tinha uma cabeça onde reclinar, um travesseiro onde reclinar a cabeça, e soube, como ninguém, exemplificar e personificar o amor, que até hoje, passado mais de 2000 séculos, ultrapassa fronteiras. Homens e mulheres que tiveram contato com a notícia e mensagem de Jesus e que ainda hoje têm com o coração, mudaram o roteiro e o comportamento, transformando em faróis que hoje já apontam rumos felizes para a humanidade. Nós podemos ser isso. Está nas nossas mãos. Porque a própria autocura é o autoencontro. É você olhar para dentro de si, perceber suas fragilidades e caminhar para o bem. Criar a imunidade espiritual não é tarefa fácil, mas há uma recomendação para evitar as perturbações espirituais, quer de encarnados e quer de espíritos desencarnados. Orar pelos inimigos. Quando Jesus recomenda orar por aquele que te persegue, ele não diz que você vai mudar o elemento que está te perturbando, porque ele está na linha da ignorância. Mas você vai criar um magnetismo que não deixa a pedrada da inveja, da maledicência, ou então do desejo do mal te perfurar a alma. Por isso, amigo, vamos regressar, meus irmãos, ao nosso lar hoje, livre dessas perturbações que o nosso pensamento cria a todo instante. Porque está provado cientificamente, para fecharmos. O nosso pensamento é uma usina geradora de força, segundo a Joana de Angelis. E os estudos hoje mostram que, na área de neuropsicologia, que nós pensamos de 65 mil a 90 mil pensamentos por dia. Estás a ver a quantidade?
90% desses pensamentos são repetitivos, é lixo, carga tóxica. Só 10% é saudável. Então temos que mudar a maneira de pensar, é o que nos quer dizer a ciência, tá bem? Para concluir, só para vocês perceberem, o nosso cérebro, quando a gente dorme, tem 3 fases básicas, primeira, segunda, terceira e quarta. Quando atinge a quarta, é quando nós estamos no sono profundo. Nesse sono profundo, o que acontece? Os nossos neurônios libertam pequenos canais, onde vão desintoxicar o nosso cérebro, cada neurônio, das oxidações celulares ou intracelulares. E vai limpar. E o nosso organismo vai fazer esse trabalho maravilhoso. Como é que a gente não acredita em Deus num trabalho tão bonito desse? E já está agora provado que esse processo de um sono tranquilo evita de forma significativa que nós tenhamos o Alzheimer. Ou seja, o Alzheimer não tem tanto a ver só com problema de alimentação, com ausência de ler ou não, tem a ver também com o problema do sono. Por isso que aumentou muito a escala, a curva alta do Alzheimer, porque nós estamos a dormir muito mal. Quem aqui dorme mal, não precisa levantar a mão, senão todo mundo levanta. O sono precisa ser mais reparador, tá bem? E os nossos jovens que têm por tendência a dormir pouco, também devem dormir de 8 a 10 horas. Vê lá, como é que a gente põe uma criança de 17 anos na cama? Nós não soubemos dar educação, porque não soubemos receber, e agora temos o problema. A humanidade é complexa, mas também, a Joana também é enfática. Somos nós que temos que resolver a nossa própria equação. Então não há voltas a dar. Muita paz, que Deus vos abençoe. Gostaria de encerrar com a prece de Tagore, psicografada por Vera Coim, para a gente fazer um título de prece final e um passo coletivo. É isso, Zé Manel? Então vou fazer essa poesia em título de prece. Vamos mentalizar o nosso lar, os nossos familiares, mas também vamos levar aquilo que nós viemos buscar, tá bem? Que é o magnetismo do amor emanados por esses espíritos que estão conosco, esses irmãos incansáveis. A nossa gratidão aos vanguardeiros desta casa e a todos aqueles que trabalham aqui de forma anônima, no bem. Em momento de dor, eu permiti, Senhor, que as lágrimas amargas do desespero nublasse os meus olhos e o meu pranto impediu-me de ver as estrelas que para mim especialmente criaste. Tão negra era a noite de minha dor, que eu esqueci de ti, meu Senhor. Mas, rompendo a tempestade e o temor, a frialdade e a solidão da noite, tu chegaste, raiando em minha vida e inundando de luz a minha mísera existência. Tu vieste romper a minha noite, acordando o meu dia que tardava. Caíram-me dos olhos as vendas que as lágrimas haviam criado e deslumbrado. Abri os olhos turvos, contemplando a beleza da tua criação. Senti pela primeira vez o perfume das flores, ouvi o cantar do trinar sonoro dos pássaros. Contemplei extasiado o verde das campinas, o azul do infinito e o ouro do sol, e o brilho prateado da gota d'água pousada na folha frágil. E admirei, enlevado, as estrelas com que me presenteaste, porque tu chegaste e agora abandonei a dor, esquecendo o pranto, porque tu transformaste o meu sentimento em amor. Agora, acompanhando os teus passos, trilha de luz, quem te segue não se perde jamais. E eu te seguirei, porque tu és o roteiro, a estrada, o caminho. Sigo o teu norte. Não estou mais só e nem choro mais, porque tudo na grandeza do universo fala-me de ti, Senhor. E em ti
Sou homem novo, em nova vida, em novo rumo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos vocês pela vossa presença. Vamos regressar para os nossos lares. Vamos procurar pensar mais no equilíbrio dos nossos pensamentos, para que possamos desacelerar essas perturbações patológicas mentais que assolam pelo menos larga faixa da humanidade. Obrigado aos bons espíritos e que Deus nos proteja o hoje, o amanhã e o todo sempre. Que assim seja.